Continuando sobre o carbono, nas nomenclaturas das cadeias, nas classificações das cadeias carbônicas, às vezes você vai encontrar coisas do tipo saturada, cadeia carbônica aberta, não sei o que mais, saturada. Ou então cadeia carbônica, não sei o que, insaturada. Tá? O que é isso? Bom, isso tem a ver com o tipo de carbono, com o tipo de ligações químicas. Se só tem ligações sigmas, ou se tem ligações sigmas e pi. Tá? Por quê? Qual que é a diferença, né, entre sigma e pi e esses termos saturada e insaturada? 3 exemplos. Carbono, carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fórmula molecular disso aqui, C2H6, certo? O nome disso é etano. Etano. Só tem carbonos e hidrogênios. Então esse aqui é um hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. A terminação O para hidrocarboneto. Esse AN aqui significa que só tem ligações simples entre átomos de carbono, e o ET significa que são 2 carbonos. Tá? Os prefixos da química orgânica são MET, ET, PROP e BUT. O porquê disso, por enquanto, agora não precisa. Depois segue a nomenclatura mais convencional que a gente está acostumado. PENT, EX, EPT e assim vai. Tá? Isso é equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Tá? Então esse tem 2, etano, ok? Todas as ligações são simples, então as ligações são todas do tipo sigma, e eu vou me preocupar apenas das ligações entre carbonos, tá? Para nossa explicação aqui. Vamos para um segundo composto aqui, ó. Cada carbono com 4 ligações, como tem que ser. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono apenas, então o final do nome dessa substância aqui é O. Entre carbonos, quando só tem ligações simples, a gente coloca esse infixo, né, essa parte do meio aqui, AN. Quando tem dupla, é EN. Então, alguma coisa eno. Tem 2 carbonos, é ET. Então o nome disso é eteno, ok? E aqui, ó, tem uma ligação que é sigma e uma ligação que é pi. Você poderia colocar de cima e de baixo, não tem problema. Tá? E o terceiro caso, carbono com uma ligação tripla e 2 simples. 2 carbonos, quando são 2 carbonos é ET. Quando tem ligações simples é AN, dupla é EN, tripla é IN. E quádrupla? Não, quádrupla não existe. Hidrocarboneto, o final do nome é O. Tá? O final do nome faz diferença? Faz. Se terminar com ol é álcool, com oico é ácido, com ona é acetona, tá? Com ina é amina e assim vai. Bom, nesse caso aqui eu vou colocar a ligação simples sigma, a do meio, e pi, as 2 de fora. Carbono com ligação tripla, cada carbono, ó, 2 ligantes, tá? E esse carbono aqui, ó, olha, ele tem um ligante para a direita e tem um ligante para a esquerda. Esse carbono com 3 ligantes, esse da direita e os outros 2 nas diagonais ali. E este carbono aqui com 4 ligantes, tá? As ligações πs, elas são externas em relação à ligação sigma, são mais externas, então elas são mais fáceis de serem quebradas. Existe uma reação clássica da química orgânica, que é a reação de hidrogenação, é a adição de hidrogênio. Tá? Essa reação, né, ela precisa de catalisadores específicos, precisa de condições apropriadas, né, de pressão e temperatura, porém, essa hidrogenação não acontece com carbonos sp3. Ela acontece com carbonos sp2 e acontece em maior proporção, ou seja, em maiores quantidades de hidrogênio, com carbono sp. Por quê? Porque durante a reação de hidrogenação ocorre a ruptura de uma ligação π
como a ligação π é externa, é mais fácil de ser quebrada. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que essa reação de hidrogenação não tem energia suficiente, né, nas condições mais usuais dela, de quebrar essa ligação sigma aqui, mas ela pode quebrar essa ligação π. Se essa ligação π for quebrada, esse carbono vai ficar com um elétron aqui sobrando, né, sem fazer ligação, e esse fica com outro. Aí o que acontece? Esse hidrogênio, H2, né, são dois átomos de hidrogênio na molécula de H2, um se liga aqui e outro se liga aqui. Ou seja, numa reação de hidrogenação, o eteno, que tinha dupla, passa a ser etano. Olha só, CH3, CH3, ele perde a dupla dele. E numa reação de hidrogenação, acontece a mesma coisa, o etino pode ter uma das suas ligações πs quebradas, e aí vai formar isso aqui, H e H, tá? Com uma molécula de hidrogênio, né, por molécula de etino. Se a gente quebrar o etino, ele fica com dupla, ele passa a ser eteno. Só que o eteno também aceita hidrogenação, porque tem outra ligação π aqui, né? Então essa quebra de ligação π aqui faz com que entre hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, se a gente colocar mais uma molécula de H2. Tá? Então nesse eteno foi um H2, ó, isso aqui é uma molécula de hidrogênio. No etino foram duas. Tá? Não estou preocupado com o mecanismo da reação, apenas qualitativo que eu estou mostrando aqui. Tá, gente? Então são duas. Ou seja, o eteno, aliás, mentira, né? Ele virou eteno, que depois de hidrogenado virou etano, tá? Mas a molécula inicial era etino, que tinha duas πs, ou seja, ele é mais hidrogenável do que o sp2. Então, vou voltar aqui, ó. O etino, HCCCH, ele está saturado de hidrogênio? Ou, em outras palavras, ou vou mudar a pergunta, ele aceita a reação de hidrogenação? Ele aceita hidrogênio? Sim, ele aceita hidrogênio para quebrar essa ligação π e aceita hidrogênio para quebrar essa outra ligação π. Então quer dizer que o etino não está saturado de hidrogênio. Por isso que a cadeia carbônica do etino é chamada de insaturada. Tá? E quando que isso ocorre? Quando ela tem ligações πs. Por quê? Porque a ligação π é uma ligação externa que pode ser quebrada e receber hidrogênio no seu lugar. Tá? O eteno, vou fazer o mesmo raciocínio. Ele pode receber hidrogênios, ou em outras palavras, ele tem ligação π que é passível de ruptura para a entrada de hidrogênio aqui? Tem. Se ele tem, o eteno também apresenta uma cadeia carbônica insaturada. E o etano, que tem todas as ligações simples, ele tem ligação π no etano? Não tem. Se não tem ligação π, ele não aceita mais hidrogênio. Se ele não aceita mais hidrogênio, significa que ele já está saturado de hidrogênio. Por isso que a cadeia é chamada de cadeia carbônica saturada. Tá? Resumindo, cadeia carbônica saturada entre carbonos só tem ligação sigma. Cadeia carbônica insaturada entre carbonos tem ligação π. Ou, para você entender melhor, né, a explicação correta, uma cadeia é insaturada quando ela ainda não está completa de hidrogênios, ou seja, quando ela ainda pode sofrer reação de hidrogenação. Beleza? Espero que tenha sido útil. Essa aula ficou muito longa, mas tem muito mais coisa ainda. Tá? Não desanime, força, respira, toma uma água e toca para a próxima aula. Bons estudos!